lição número 3, a parte de terça-feira, falando que Deus é o juiz. Os salmistas, eles gostam de colocar Deus como soberano, mostrando a pessoa de Deus como aquele que criou as leis, aquele que nos governa, aquele que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Na Alemanha, um missionário foi levado perante um magistrado, e o magistrado disse: o senhor não pode pregar o evangelho aqui. Pare de falar nesse Deus, que nós não cremos em Deus aqui. E então o missionário disse: eu sinto muito, mas eu tenho que cumprir a ordem do meu Deus, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele juiz disse: enquanto eu mexer esse dedinho, o senhor não vai fazer coisa alguma aqui. O missionário disse: só que é uma pena. Por trás desse seu dedinho está um braço forte que o senhor não pode ver. E enquanto esse braço forte estiver me dirigindo, o senhor não vai poder me impedir. O juiz, assim, zombou do missionário, zombou de Deus. O missionário disse: muito bem, então o senhor não se esqueça de uma coisa: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O juiz deu uma grande gargalhada e fez com que todos rissem e zombassem do missionário. No dia seguinte, o juiz teve um problema familiar. Ficou muito zangado, muito nervoso e acabou tendo um derrame cerebral, um AVC, onde ele foi para o hospital e não podia mexer sequer um dedo da mão. As pessoas não podem zombar de Deus. Os salmistas falam de forma clara que o Senhor Deus é um juiz que ele exalta e ele abate. O apóstolo Paulo disse que de Deus não se zomba. Pergunta número 3. Como o Salmo 75 retrata a jactância e o orgulho dos ímpios como sendo atitudes em vão? O Salmo 75 diz o seguinte: a ti, ó Deus, nós glorificamos e a ti damos louvor, pois o teu nome está muito perto de todos nós e as tuas maravilhas declaram isso. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente, diz o Senhor. Julgarei a terra e os seus moradores, porque eles serão dissolvidos, mas eu fortalecerei as colunas daqueles que são justos. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais. E aos ímpios eu disse: não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem vocês falem com cerviz dura, de modo zombeteiro, porque Deus é o juiz. E um ele abate e a outro ele exalta. Porque a mão do Senhor, na mão dele há um cálice. É o cálice da sua ira, cujo vinho é muito vermelho. Está cheio da mistura e ele dá a beber dele para todas as pessoas. Os ímpios vão beber as escórias desse cálice que está na mão de Deus. Eu declararei isso para sempre. Deus é grandioso, é o juiz justo e poderoso. Cantai louvores ao seu nome, porque ele é o Deus de Jacó. Verso 10, ele quebrará todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Pergunta como o Salmo 75 mostra que o orgulho dos ímpios será tudo em vão. Resposta: o salmista mostra que o orgulho dos ímpios serão assim em vão, porque não terão em quem se apoiar. Eles serão derrubados através dos juízos divinos, depois de que Deus os julgue. Ainda diz que as forças dos justos serão exaltadas. Deus, ele mostra a sua soberania. Quando damos louvor a Deus por causa da sua atuação em favor dos justos, isso é uma prática que é muito usada nos Salmos. Os salmistas louvam a Deus porque eles sentem que Deus tem um carinho muito grande com os justos. Os salmistas enfrentaram muita oposição de ímpios no seu tempo, mas eles viram como Deus abateu os ímpios de maneira clara. Basta ver um exemplo com Nabucodonosor, quando Daniel estava na corte do rei Nabucodonosor, como ele se exaltou dizendo: não é esta a Babilônia que eu criei para o meu orgulho? E ele sonhou com uma árvore grandiosa que caía e ficava no chão. E Daniel disse: o Senhor é essa árvore. Deus vai derrubar o Senhor e vai fazer com que o Senhor se humilhe. O Senhor vai comer grama como se fosse um boi. E o Senhor vai ficar 7 tempos sem ter juízo. E Deus abateu esse rei até que ele reconheceu a soberania divina. Por isso os salmistas, eles mostram de forma clara que Deus é um justo juiz, que ele exalta os justos e abate os ímpios orgulhosos e jactanciosos. Havia numa cidade um juiz que ele era muito querido por todos. Quando os advogados iam levar qualquer petição para esse juiz, sabiam que ali haveria um juízo justo e imparcial. As pessoas todas
todos elogiavam aquele juiz. Quando ele pegava, por exemplo, um caso de racismo, de descontrole emocional, quando as pessoas injuriavam, humilhavam os outros, as pessoas diziam, não tenham medo. O juiz que vai julgar o vosso caso, ele é absolutamente justo. Ele olha tanto para o réu como para as vítimas. Ele é absolutamente justo. Que pena que esses elogios são exceções. Nós vemos hoje pessoas que não julgam corretamente, julgam de acordo com o favorecimento, julgam de acordo com o prestígio, julgam de acordo com o partido a que pertencem. É uma coisa assim dolorida quando nós vemos que o juízo ele é deturpado por pessoas que não são absolutamente fiéis àquilo que deveriam julgar. Graças a Deus, Deus é um Deus totalmente justo. Ele julga a causa dos ímpios e julga a causa dos justos também. Todos devem saber que o Senhor Deus ele tem uma medida. Essa medida é chamada de juízo investigativo. Quando o dilúvio aconteceu, Deus colocou todas as pessoas num juízo investigativo e a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem, mas ele achou Noé, que era um homem justo. Então, ele salvou Noé e sua família. Quando o Senhor Deus disse a Abraão, Sodoma e Gomorra, a sua medida de impiedade subiu até o céu. É porque o juízo investigativo daquelas duas cidades já havia sido deturpado. O juízo dentro daquela cidade não era mais justo. E Deus teve que fazer justiça. Quando Deus mandou Jonas a Nínive, Deus mostrou ali sua bondade e seu juízo justo e correto. Quando o povo se arrependeu, Deus disse, Jonas, não vou destruir a cidade. O povo está arrependido. Mostrando claramente que o seu juízo é absolutamente justo. Por isso, como seguidores do Senhor Jesus, filhos de Deus, salvos pela cruz do Calvário, pelo sacrifício da cruz do Calvário, nós devemos honrar a Deus, porque Ele é um justo juiz. E por isso a Bíblia diz, não se levantará o juiz de toda a terra, não fará justiça. O salmista diz, é claro que Ele fará justiça, porque Ele é o soberano do universo. Coloquemos isso em nosso coração. Apreciemos Deus como aquele que vai nos julgar também. Um juiz recebeu o pedido de julgar um homem. Quando ele olhou para o homem, reconheceu um antigo amigo da escola. O réu olhou para o juiz e disse, eu estudei com ele, tomara que ele se lembre e ele me beneficie nesse julgamento. As pessoas olharam e disseram, olha, é aquele homem que é amigo do juiz de muitos anos atrás. Com certeza o juiz vai beneficiá-lo. Mas para a surpresa de todos, esse juiz era absolutamente reto e imparcial. Ele multou aquele homem numa pesada multa por causa de um delito que ele havia cometido. O homem ficou de cabeça baixa dizendo, não acredito que ele me condenou. O juiz disse, venha comigo. Foram até a outra sala e ali pediu para o rapaz, emita o boleto da multa. Ele deu o cartão dele e disse, cobre aqui. E pagou a multa do seu amigo. Juiz imparcial. Ele julga, ele condena, mas ele também paga o delito daquele que cometeu o delito. Deus é o nosso grande juiz. Jesus Cristo pagou nossa conta no Calvário. E Ele vai nos julgar no juízo investigativo. Aqueles que se apegam a Deus, Deus diz, eu apagarei todos os seus pecados e não me lembrarei deles. Deus nos abençoe. Confiemos nesse reto juiz, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.